Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Especial. Eu sou Tabata Pote e agora nós vamos entender melhor os assuntos que estão em destaque e que fazem parte da nossa vida com a ajuda de um especialista. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem aumento no apetite quando está triste ou alegre, por exemplo? Comer em momentos de estresse tem um nome: fome emocional. Mas quando isso se torna um problema, como esse comportamento pode afetar a relação com a comida? Vamos conversar então com a Bruna Abraão, especialista em neuroemagrecimento, para entender melhor esse assunto. Bruna, seja muito bem-vinda e é um prazer falar contigo. Obrigada, Tabata. Prazer todo meu de estar aqui falando sobre esse tema tão importante. Com certeza. Agora, conta pra gente, né? O que é fome emocional? Muitas pessoas, quando se sentem tristes, né? A gente sabe que acabam descontando na comida, né? E isso tem um limite, né? Do aceitável ou não. Explica pra gente. Exatamente. A gente acaba atuando na superfície, vamos dizer assim. Por exemplo, quando eu não consigo levar adiante uma dieta, que é o que acaba acontecendo com a maioria das pessoas, eu não consigo levar adiante uma dieta, não consigo focar no meu emagrecimento, às vezes até perco peso, mas engordo tudo de novo. O que acontece? Eu estou atuando na superfície, buscando os atalhos do emagrecimento, quando na verdade a raiz do problema está nas profundezas, que é nesse emocional. A gente não aprendeu, por exemplo, quando era criança, a curtir o tédio. Então sempre era preenchido com alguma coisa, né? A criança vai fazer alguma coisa, vai se entreter ou vai comer, mas nunca parar para ter aquele momento. Então a fome emocional, ela vem de tudo aquilo, por exemplo, que não é a fome física. Eu não estou com fome da barriga, vamos dizer assim. Não estou com fome fisiológica. Eu estou querendo preencher algum vazio. Muitas vezes uma ansiedade, uma semana muito estressante no trabalho, um problema no seu relacionamento, desgaste, né, crises no relacionamento, problemas familiares. Olha só como isso vai lá na raiz, nas profundezas do emocional, e muitas vezes as pessoas não estão conscientes disso. Sabe aquele exemplo de quando a gente abre a geladeira, fica paradinha ali olhando e pensando: "Ah, queria comer alguma coisa", mas no final a pessoa sabe que não está com fome, ela está precisando preencher algum vazio emocional, alguma questão emocional. Por isso que muitas vezes a gente acaba olhando para o processo de emagrecimento, inclusive, eu falo na maioria das vezes as mulheres que já tentaram de tudo, dieta, chá, detox, remédio, um monte de coisa, e aí fala: "Caramba, não adianta, emagrecer não é para mim, eu não consigo emagrecer porque eu sou incapaz", e começa a ter aquela sensação de fracasso, quando na verdade ela precisa olhar para a raiz, entender quais são as emoções que ela está buscando na comida, no dia a dia, que ela chega em casa depois de um dia estressante de trabalho, e a comida vem para recompensar, a comida vem para gerar aquele conforto no qual é totalmente momentâneo, aquele conforto que dura ali 3 minutinhos e logo depois o problema do trabalho continua, o problema no relacionamento continua, enfim, todas as questões emocionais que levam essa pessoa a comer de forma descontrolada continuam ali. A comida não resolve, ela alivia, mas não resolve. Percebe isso, Tabata? Ah, então, Bruna, a pessoa que, né, ela tem muita dificuldade, como você disse, né, de prolongar uma dieta, de fazer certinho, né, às vezes passou com um profissional, um nutricionista, enfim, e ele passou ali para ela o que que ela precisa mudar nos hábitos e ela não consegue colocar isso, seguir, né, essa recomendação. Então, ela precisa primeiro tratar a mente. É isso, está muito ligado, então, a nossa relação com a comida, com a nossa mente, com a nossa saúde mental. Isso vem da infância, então. Na maioria das vezes, é criado lá na infância. A gente tem, por exemplo, raízes de dores emocionais que são criadas lá na infância e a gente não tem consciência disso. Mas não é porque ela está no nosso inconsciente que ela não reflete nas nossas ações e nas nossas decisões. Por exemplo, uma ferida emocional criada lá na infância, como a ferida da humilhação.
A criança às vezes foi ridicularizada, tiraram muito sarro dessa criança, às vezes ela até sofreu bullying, seja pelo peso ou não. Né? Essa criança, ela cresceu com isso. O nosso cérebro, ele tem um mecanismo de defesa no qual ele joga para o inconsciente para que a gente não sofra constantemente com aquela dor, não sofra constantemente com aquela ferida. Então, tudo isso vai ficando no inconsciente. E a gente vai crescendo e mal percebe que as nossas escolhas são moldadas por essa ferida, por exemplo. Então, essa pessoa cresce, essa mulher se torna uma mulher insegura, com medo de se expor, com medo de dar a própria opinião, com medo de colocar limite e desagradar. Então, se eu der a minha opinião aqui, por exemplo, numa reunião de trabalho, aquilo gera muita ansiedade, muita tensão se ela tiver que falar na frente de todo mundo, porque ela tem medo de ser exposta, ridicularizada, que as pessoas não vão aceitar o que ela está falando, e todo aquele anseio pode ser que, se ela tem problema com a comida, leva ela. Então, tem gente que acaba tendo problema, por exemplo, com cigarro, bebida, compras, os excessos para aliviar essa tensão. Aqui, claro, a gente está falando sobre a fome emocional. Então, quem passa por esse tipo de situação e não tem essa consciência, por isso que vive repetindo aquele ciclo, né? Começo uma dieta e não consigo dar continuidade. Aí vou sair para um evento, sou convidada para um evento, tenho medo de colocar uma roupa e falarem que eu estou acima do peso, como que eu tive coragem de sair dessa forma, porque ela tem medo de se expor a essas situações, porque lá na infância sofreu muito com a opinião dos outros, sofreu muito com a ridicularização, e ela tem medo de ser ridicularizada. Percebe o quanto isso influencia e a gente nem está consciente para isso, a gente acha que é a dieta que não está certa, precisava daquele remedinho que seca a barriga, precisava de fazer exercício 3, 4 horas por dia, e na verdade ela precisa resolver esse emocional, porque daí qualquer dieta que ela escolha realmente vai funcionar. Então, Bruna, é possível tratar esse problema nos primeiros sinais, como você bem disse aqui, que a gente identifique se a nossa relação com a comida ela está passando dos limites e a gente está tendo, então, essa fome emocional e não fisiológica. Então, é possível tratar isso de modo que não progrida, né, não evolua para um transtorno alimentar? Exatamente. Muitas vezes a mulher às vezes já até está em um transtorno alimentar, né? Por isso que eu falo da importância da gente ter outros profissionais, né, num âmbito multidisciplinar. Se é preciso, às vezes, entrar com medicamento, o médico vai avaliar tudo isso, mas o fato é que a pessoa entender que qualquer tratamento não é um milagre se ela não olhar para dentro e entender a raiz do problema. Porque muitas vezes fala, Bruna, eu já estou cansada, eu já fui em tantos nutricionistas, já fui em tantos médicos, enfim, e nada resolveu, até perdi peso, mas voltei a engordar tudo de novo. Então, o que acontece nesse caso? Só gera ainda mais frustração, porque a pessoa está buscando no externo resolver o que o movimento precisa começar de dentro para fora. Então, quando ela começa a entender que existem essas dores emocionais, essas feridas emocionais que moldam os comportamentos dela, trazendo essa fome emocional, ela entende que quando ela vai a um tratamento com um médico, aquele tratamento não é um milagre, mas ele vai fazer parte dessa evolução. Quando ela vai a um nutricionista, eu falo isso porque eu vivi 15 anos nesse efeito sanfona, sem saber que eu comia as minhas emoções, eu saía da nutricionista, fazia uma semana de dieta, depois falava que a culpa era da nutricionista, que aquela dieta não era boa, que ela não entendia porque eu não conseguia seguir e eu não entendia o porquê eu não conseguia. Então eu achava que a culpa era dos profissionais. Então, quando eu entendo que não há atalhos para o sucesso, e isso em todas as áreas, né? A gente tem essa consciência, no emagrecimento não é diferente. Não há atalhos. Eu preciso entender o meu emocional, entender o que gera esse nível de ansiedade. Às vezes, quando eu estou no trabalho, esse nível de ansiedade ele fica ainda maior porque eu estou com medo de ter que entregar o meu projeto. Às vezes eu estou procrastinando porque lá na infância eu não aprendi desde a infância a me colocar em situações mais difíceis, eu não aprendi a lidar com momentos de tensão. Às vezes essa criança foi muito poupada, às vezes os pais não davam responsabilidade e autonomia. E hoje, como adulta, essa pessoa precisa ter essa autonomia, essa responsabilidade. E quando ela se depara com os desafios da vida,
ela percebe uma tensão e uma ansiedade muito grande, e ela não consegue lidar com aquilo na prática. Ela vai buscar na comida para aliviar esse momento, para aliviar essa tensão. Percebe isso? Então, quando eu entendo que os profissionais que vão me acompanhar, nutrição, exercício, seja um médico, o que for, são complementos de um processo no qual eu preciso criar esse movimento da cura de dentro para fora do meu emocional. Uhum. A própria indústria alimentícia, ela também acaba associando muito, né? Principalmente relacionado a doce, chocolate, é muito associado a prazer ou uma forma de confortar, né? Se a pessoa está sentindo, como você bem disse, ansiedade, tristeza. Agora, como desviar essa fome emocional para alguma outra estratégia? Eu sempre falo para as minhas alunas, é claro que é um processo, mas eu vou trazer aqui, pelo menos para já iniciar esse primeiro passo, né? Sempre se perguntar, porque estar consciente é a chave de tudo. De qualquer sucesso que a gente queira na nossa vida, a gente precisa ter consciência do real problema, porque se eu não tenho consciência do real problema, eu não consigo trazer a real solução. Então, se eu acho que na minha consciência o meu problema é não conseguir seguir uma dieta, eu vou estar sempre buscando novas dietas a serem seguidas até que uma funcione. Então, eu não trago a solução real. Quando eu estou consciente de que eu como pelas minhas emoções, que eu tenho a fome emocional, no momento em que eu vou comer, me dar aqueles 10 segundinhos para pensar, opa, eu estou com fome mesmo? É a minha barriga que está pedindo? Ou eu estou ansiosa? E se eu estou ansiosa, o que aconteceu hoje que me levou a querer comer para aliviar essa tensão? Então a pessoa começa a trazer o consciente para entender as suas próprias ações. Ali a gente começa a se posicionar diante da comida. Ali eu abro a geladeira e falo: peraí, mas eu não estou com fome, eu acabei de jantar. Eu estou querendo resolver um problema emocional. Né? Às vezes eu estou brigada com meu marido essa semana e está chegando a hora dele chegar em casa e vai ficar aquele clima, eu já estou sentindo a tensão, então eu quero aliviar na comida. Então não vai resolver. O que vai resolver? Sentar, conversar com o marido e resolver esse problema de forma madura. Então sempre se perguntar: eu quero comer? Estou com fome? Ou estou com necessidade de me confortar emocionalmente? E se for a necessidade de se confortar emocionalmente, eu preciso olhar para o problema e trazer a solução real para ele. Bruna, tem uma outra questão para gente, antes de encerrar a entrevista, que é também o papel dos pais para que eles não acabem não alimentando, né, esse tipo de situação, aliás, né? Por exemplo, se a criança estiver chorando, estiver num momento de crise, toma um chocolatinho, toma uma balinha para você se sentir melhor. Os avós também, né, que costumam ter mais esse carinho, essa coisa de mimar os netos, para que a gente converse com toda a família, para que a criança não associe uma emoção negativa, entre aspas, né, com a comida. Exatamente, porque a gente não é ensinado a lidar com aquela emoção, né? Então, se a criança, isso já vem desde a minha época, a gente foi ensinado assim, caiu, machucou, ai, dá um docinho para ela, tadinha, ou então tá triste, foi mal na prova, tá passando por um desafio que é muito natural, né? As fases da vida, de passar por desafios para sempre. Ai, coitadinho, vou fazer um bolinho para te acalmar. Mas a comida, ela não acalma, ela só acalma momentaneamente. E a gente cresce assimilando. Então, eu tenho várias clientes que falam assim: Bruna, a comida é minha companhia, a comida é meu refúgio, a comida me acalma. Então, cresceu aprendendo que a comida era uma fonte de substituir e lidar com qualquer sentimento, quando na verdade a gente precisa criar maturidade. Então, pensa, essa criança ela vai precisar passar por aquele desafio que ela está sofrendo, ela vai precisar estudar para a prova, ela vai precisar guardar os brinquedinhos. Ai, não, não quero e faz birra. Então tá bom, deixa que a mamãe guarda e ainda vai lá e dá um docinho. Olha só o quanto a gente tira a oportunidade da criança de amadurecer emocionalmente e ainda mostra para ela que há um conforto na vida, que é a comida. Aí no primeiro final de relacionamento ali como adolescente não sabe lidar e às vezes acaba extravasando emoção em algo que vai ser o prazer imediato para recompensar e reconfortar.
Perfeito, Bruna. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer te ouvir, entender melhor esse assunto, até para que a gente também identifique alguns sinais que muitas vezes não é um problema, mas eu confesso que até eu já fiz isso também. Já descontei no docinho um estresse ali momentâneo. Quem nunca, né? Principalmente as mulheres, que a gente acaba fazendo isso. Mas é muito importante trazer esse assunto aqui para que a gente não prolongue essa situação e isso não se transforme num problema. Bruna, muito obrigada, foi um prazer enorme e até uma próxima. O prazer foi meu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Acesse o nosso canal no YouTube para rever este programa. Jornalismo Hit TV. Até uma próxima. Tchau, tchau.